Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui aos vídeos, de bloquinho de controle, vamos para a segunda parte deles, tratando agora de um conceito muito importante de verdadeiro e de falso. Tá? O Scratch muitas vezes vai executar uma operação lógica e se essa operação lógica for verdadeira, ele vai fazer uma ação. Se essa mesma ação lógica for falsa, ele vai fazer outra ação, vai tomar um caminho diferente. Tá? Os bloquinhos que a gente mais utiliza para esse tipo de situação são estes dois aqui. Olha. Se, então e se não. Observe que a diferença do primeiro para o segundo é a presença desse elemento se não. Ok? Então vamos lá, uma questão lógica. Aqui dentro dessa caixinha que eu estou apontando com o mouse, a gente vai colocar, por exemplo, uma condição matemática. Por exemplo, se 1 for maior do que 0, então faça isso. Tá? Tudo aquilo que estiver aqui dentro será executado sempre que a condição desse balãozinho for verdadeira. Tá? Então, a hora que a gente estiver programando, por exemplo, a gente criou aqui uma variável de tempo. Tá? Se o tempo é menor do que 10 minutos, então execute o jogo. Se o tempo for igual a 10 minutos, pare o jogo. Tá? Então a gente tem que analisar a condição a ser colocada aqui dentro, a variável a ser colocada aqui dentro, o elemento a ser colocado aqui dentro, e tudo aquilo que estiver aqui embaixo será realizado assim que a condição for alcançada. Ele só executa se for verdadeiro. Esse bloquinho aqui embaixo, tem a diferença do senão. A parte de cima é idêntica, tá? Ele vai ler a condição, vai ler a variável e vai executar o que tiver aqui embaixo se for verdadeiro. Agora, imaginando hipoteticamente que esta variável seja falsa, que esta afirmação seja falsa, ao invés do Scratch executar o que está aqui dentro, ele vai executar o que está dentro do senão. Então, o primeiro espaço é reservado para as ações quando a resposta é verdadeira. O segundo espaço ele é reservado para as ações quando a leitura desse elemento for falsa. A diferença é a presença do senão. Se você não quiser que ele faça nada quando for falso, use o bloquinho de cima. Se você quiser que ele tome ações tanto para verdadeiro quanto para falso, você deve usar esta segunda opção. Tá bom? Então, esta é a diferença fundamental. Esses dois bloquinhos são usados muito, tá? Porque são eles quem determinam as condições lógicas. Vai ficar mais claro ainda quando a gente estiver trabalhando com sensores e com operadores na semana que vem. Mas você vai entender que há uma lógica. Sempre vem a verdade e depois vem a negação. Tá? Então aqui dentro a gente coloca uma condição. Se a condição for verdade, faça isso. Aqui embaixo. Se a condição for verdade, faça isso. Se a condição for falsa, faça o senão. Tá bom? Outro bloquinho aqui, ó. Espere até. Aqui há uma diferença fundamental em relação a este aqui. Ó. Espere um segundo. Aqui a gente estamos nos referindo objetivamente a tempo. Mas aqui a gente pode fazer referência a uma variável, a uma condição lógica. Por exemplo, ao colocarmos esse bloquinho, a gente pode querer que o nosso personagem não faça nada até que a variável cronômetro seja igual a 100. Tá ok? Então, esse bloquinho vai esperar outras condições que não unicamente a condição tempo. Tá? Então, aqui dentro desse espaço, nós podemos colocar uma variável, uma condição, um outro bloquinho, um conjunto de bloquinhos que vai ser esperado
entre aspas, vai ser medido, na verdade, e esse bloquinho vai esperar para prosseguir a programação. A diferença para o bloquinho de cima é justamente que o bloquinho de cima faz referência unicamente a tempo. E aqui embaixo nós podemos ter outros valores. Um bloquinho também parceirinho, né, do espere é o repita até que. Tá? Esse repita até que, aqui ele tem também uma condição. Tá bom? Então ele não está preso unicamente a tempo. Tá? Ele não está mandando repetir X vezes. Ele está falando para o Scratch assim, olha, vá lá e veja na variável placar. Até que o placar esteja 10-0, vai repetindo isso aqui. A hora que for 10, ele para e passa para o bloquinho de baixo. Observe que a gente tem essa setinha aqui para cima, né? Ou seja, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro, e enquanto essa condição aqui não for verdadeira, ele vai voltar aqui para cima e vai executar de novo. Vai voltar aqui para cima e vai executar de novo. Até que a condição que a gente colocar aqui dentro for verdadeira. E por fim, né, esse vídeo aqui já está longo, é o bloquinho de pare. Pare todos. Tá? Pare esse script, pare outros scripts do ator. Então, esse bloquinho para a execução de scripts para um determinado personagem, independente do que está acontecendo. Tá ok? Então, esse bloquinho pode ser usado para interromper a ação de um personagem quando, por exemplo, alcançamos um determinado tempo. Vamos imaginar que você está fazendo um joguinho de futebol e aí deu lá os 10 minutos regulamentares. Então, quando a variável for alcançada, né, quando a condição, né, do script for alcançada, pare a execução. Tá legal? Então, tudo isso aqui é feito, né, ou é montado de maneira a dar dinâmica para o seu jogo. Muitas vezes você vai fazer jogos tão simples que você vai precisar apenas dos controles básicos, do esperar, do repetir e do sempre. Mas esses bloquinhos mais complexos existem e envolvem bem a condição de lógica, de repetição, de verdadeiro e de falso. Então é muito importante explorar esses bloquinhos com muita paciência, com muita calma, estudando quais são as possibilidades de trabalho para a criação das suas animações e dos seus jogos no Scratch. No próximo vídeo a gente fala um pouquinho de clone, coisinha bem rápida, e aí encerramos esse material sobre os bloquinhos de controle. Até mais, pessoal!